Olá, nós somos algumas integrantes do BTT e estamos aqui para contribuir com a rede de mobilização social de Vidal Ramos, contando um pouco da história do nosso grupo. Vamos falar sobre como o grupo iniciou e permanece até hoje com várias mulheres, muitas delas iniciaram no grupo, outras vieram a fazer parte dele ao longo dos últimos anos. Vidal é uma ótima cidade para ser criança, todo mundo sabe, né? Então nós criamos uma linda amizade, tanto pela proximidade das casas, quanto na escola. E como muita criança gosta, nós também quisemos ter o nosso clubinho e criamos o MUJISV, Meninas Unidas Jamais Serão Vencidas. Tínhamos um local para nossos encontros, num terreno ao lado da casa da Gabriela Fritz, na época, e fizemos uma barraca, e lá nós sonhávamos, nos divertíamos e criávamos planos contra meninos e tudo mais. E já na adolescência, com mais integrantes, nós resolvemos mudar o nome do grupo e ficou BTT. Qual o significado, né, do BTT? Bunda todas têm, né? Naquela época, sou muito bem, a gente adorou. Nós queríamos, na verdade, algo que demonstrasse que nós somos todas iguais. Então, quem sabe pegar uma parte do corpo, porque, né, não temos realmente diferenças, e demonstrar que, apesar da individualidade de cada uma e de seus talentos e suas muitas qualidades, ninguém é melhor que ninguém. Então, bunda todas têm. E o que falar sobre a infância da turma do BTT, né? Sobre um pouco de nós crianças. Nós éramos crianças muito alegres, muito divertidas, espontâneas, hiperativas, serelepes, né? Quando todo mundo se reunia para dormir na casa de uma só, podia ter certeza que a mãe daquela ali ficava arrepiada. E Estelita que o diga, porque o guarda-roupa dela nunca ficava organizado quando a gente chegava. Era cada produção que a gente fazia com os looks dela, ó, que vocês não têm noção. Durante o dia, geralmente sábado, domingo, até mesmo depois da aula, a gente se reunia lá na rua da Pati da Pit para jogar taco. Às vezes, não era concluído com sucesso o jogo, porque geralmente a gente perdia a bolinha, que acabava caindo na casa da vizinha. E, consequentemente, podia dar como perdida, porque ela não devolvia. A sorte era que a gente tinha a dona Terezinha e o neném que vendiam bolinhas pra gente no sábado e no domingo também. Então, ficar sem jogar, nem pensar. Chegava à noite, a gente começava a brincar de bilhetinho pela cidade toda. A gente se dividia em dois grupos, um escondia os bilhetinhos e o outro grupo procurava. E aí aquele grupo que escondia os bilhetinhos se escondia em determinado ponto da cidade e nos bilhetinhos estavam os pontos de referência e as dicas de onde encontrar as próximas dicas. Isso era desde o ginásio, do campo, da igreja, da prefeitura, da Santa Cruz. Então a gente rodava a cidade inteira, para vocês terem noção. E os nossos pais nem se preocupavam, porque sabiam que a gente estava todas juntas e brincando. Nossa infância era muito divertida. Final de semana, quando a gente não estava jogando taco e não estava dormindo uma na casa da outra também, a gente ia lá para a lanchonete dos Chapais. A gente fazia uma vaquinha, comprava todos os tipos de salgadinho, misturava tudo dentro de uma bacia, comia tudo misturado mesmo, os salgadinhos, os sabores. Quando a gente achava um conhecido que sabia que ia pagar uma coca pra gente, nossa, que alegria! A gente chegava e pedia, ei, paga uma coca pra gente? Chapais ficava louco quando a gente pedia 10 copos descartáveis para tomar uma coca. Às vezes ele dava sem reclamar, às vezes ele até queria cobrar. Mas Chapais, valeu, hein? Eu também sou uma das integrantes mais velhas do BTT, desde a fundação até hoje. Não que isso faça muito tempo, né? Só uns 20 aninhos. O BTT foi esse grupo que foi criado por amigas na época. A gente sempre foi um pouquinho assim diferente, vamos dizer. A gente sempre foi muito unida. A gente era em 12 meninas e agora a gente já tem bem mais que isso no nosso grupo, né? A nossa infância aqui em Vidal foi uma infância muito gostosa, muito gostosa. Vidal sempre foi muito bom de viver e a gente
teve o prazer de viver isso. Na nossa época, uns anos atrás, a gente tinha a piscina do clube, que era o nosso ponto de encontro, onde a gente passava as tardes lá. Na escola, a gente era muito dedicada a fazer os trabalhos. As professoras sempre falavam que a gente fazia a tal das panelinhas. Realmente, a gente sempre queria estar próxima, mas quando a gente tinha que fazer as coisas, a gente realmente fazia. Teve uma vez que a gente fez um dinossauro na aula de história com a professora Vanusa. Gente, ele ficou fantástico. Pena que a gente não tem foto, né? Na época, a gente não tinha muitos registros. A gente passou semanas na casa da Alzira e da Andressa fazendo esse trabalho. Ele ficou enorme, ficou um dinossauro de quase 2 metros. Ele era bem realista, assim, apresentado numa feira. E a gente sempre foi de fazer as coisas bem feitas, né? Às vezes as nossas travessuras não davam muito certo, né? Uma vez a gente veio do treino de futebol, que a gente fazia treino de futebol, até isso na época já tinha. E a gente desceu o morro do ginásio e pegamos umas bergamotinhas da dona Amanda, do seu Basílio. Eles não ficaram muito felizes. Quando a gente entrou tinha uma cerca viva, apareceram eles lá. Meu Deus do céu. Pensa no estrafego nosso correndo para todo quanto é lado, morrendo do medo, né? Mas essa foi a nossa infância aqui em Vidal Ramos. E eu sou muito grata por até hoje a gente poder fazer parte desse grupo. A gente tem esse grupo já tem uns 22 anos, 20 anos, 22, que a gente tem o BTT e a gente não perdeu contato. Muito pelo contrário, a gente acabou se juntando cada vez mais e acabamos tendo outras meninas fazendo parte do grupo que só vieram para fortalecer e para agregar. E a gente foi crescendo, fomos ficando adolescentes, mas a nossa essência nunca mudou, a nossa alma de criança tá sempre com a gente desde sempre. Nossa brincadeira favorita sempre foi bilhetinho até hoje. Brincamos muito pela cidade inteira, mas também com a adolescência vieram os namoricos. Quem lembra lá da construção da creche 1, 2, 3 Marília? Uma fase maravilhosa e que a gente nunca vai esquecer. Algo que está muito presente na vida das betetecas é a música. Todo mundo estudou algum instrumento e foi membro do coral Doce Melodia, algumas inclusive do coral Vibra Coração, participando das apresentações. Até hoje a música faz parte dos encontros do BTT. Carrom, violão e pandeiro entram na roda e todo mundo solta a voz. Durante muitos anos o BTT marcou presença nos palcos de show de calouros. A meninada enchia o palco e o público sempre gostava. A dança também sempre esteve presente e algumas integrantes participaram de festivais e apresentações na escola. O BTT sempre esteve envolvido com atividades culturais, além da música, da dança, o teatro também foi muito marcante. Nós participamos de gincanas, de grêmio e também eu fiz parte de uma banda, como muitos conhecem, a banda Coringas. E o BTT sempre esteve na frente dos palcos, aí, animando os bailões. E no baile do Chopp elas sempre estavam aí de uniforme. E até hoje as meninas gostam de vários estilos de dança e elas sempre participam aí das festas da cidade. Inclusive já foram festeiras da festa de São Sebastião mais de uma vez. Oi, minha missão aqui hoje é falar de uma das integrantes do grupo, a Roberta. Roberta, que não está conosco aqui nesse plano hoje. Fazem 14 anos que Roberta partiu, mas deixou pra gente muitas memórias boas, muita saudade. E Roberta sempre foi muito especial, muito engraçada. Sempre teve uma maneira muito peculiar e particular de ver e viver a vida. Dificilmente a gente ficava perto dela sem dar risada e ela fazia isso de forma muito espontânea. Além disso, a Roberta sempre foi uma excelente filha, sempre foi muito responsável, começou a trabalhar muito cedo lá na padaria do Sandro, então muita gente em Vidal Ramos conhecia e conheceu a Roberta através da padaria. E a Roberta foi também minha grande amiga, meu presentinho de Deus, foi minha companheira, minha amiga e irmã durante 16 anos de uma longa amizade que começou lá na infância e
se encerrou, não se encerrou, ela continua existindo, mas deixamos de conviver diariamente a partir do momento em que ela partiu, mas que todos esses momentos, todos esses anos em que nós convivemos juntas, eles foram anos em que nós conversamos muito, nós rimos muito, refletimos muito, planejamos muitas coisas para as nossas vidas, sempre acreditamos que iríamos envelhecer juntas, que faríamos 1000 coisas juntas, que viajaríamos, que teríamos incríveis oportunidades. Eu acho que a oportunidade mais incrível que nós tivemos foi a de ter a amizade uma da outra, uma amizade tão sincera, uma amizade tão honesta, pela qual eu sou muito grata. Eu tenho muito amor pela Roberta, não é porque ela não está aqui comigo hoje que eu deixo de lembrar dela, que eu deixo de agradecer a Deus por ter tido ela comigo, e eu lembro dela com muita frequência, com muito amor, com muito carinho, assim como eu sei que os familiares e todos os amigos lembram também. Então, aos 22 anos, Roberta foi escolhida para ser estrelinha lá no céu, para fazer morada no céu. Então, Roberta é a estrelinha do BTT, ela nos ilumina lá de cima. Roberta é a luz, que ela continue sendo luz sempre nas nossas memórias, que a gente lembre da Roberta não só pelos momentos engraçados, mas por tudo que ela fez aqui nesse pequeno tempo, nesse período tão curto em que ela viveu aqui, mas que a gente lembre que Roberta era sinônimo de força, de resistência, de coragem, determinação, e que ela nos ilumine sempre nos momentos difíceis e que ela traga para nossa mente alguma lembrança engraçada, divertida, para que a gente leve a vida de forma mais leve. Então, um dos marcos do grupo do BTT são os acampamentos. Desde criança, a gente já dormia uma na casa da outra. Depois, na adolescência, a gente juntava o grande grupo e todo mundo ia dormir na casa de uma pessoa só. A gente fez muito isso na casa da Cristine, porque era uma casa maior e realmente o grupo era muito grande. Então, a gente juntava um monte de colchão e todo mundo dormia no chão. Era muito, muito divertido. Ainda na adolescência, a gente também acampou em alguns sítios dos pais das meninas, no Tima, do Amarildo, do Seu Bato, no Brás Tabarelli, no Riozinho. E os mais recentes, aí dos últimos anos, o acampamento tem sido no sítio da Cássia, principalmente na comemoração do título de futsal. E aí, um dos acampamentos mais esperados pelo grupo eram os da Doce Festa. O BTT sempre teve a barraca na Doce Festa, às vezes a gente dormia, às vezes não. No começo eram barracas mais simples, né? Nem todo mundo trabalhava na época, então a gente juntava um dinheirinho aí para pagar o terreno e construir uma barraca simples que fosse. Hoje a nossa barraca já é muito melhor, já tem até deck, mas independente da estrutura, sempre foi uma das barracas mais animadas da festa. E é isso, assim, se depender da gente, a gente vai acampar por muitos e muitos anos aí, que o que a gente gosta mesmo é de estar junto, de fazer festa e de se divertir. Eu tenho muito orgulho de fazer parte do BTT, eu penso que é um privilégio e uma sorte a minha estar num grupo com mulheres que eu admiro tanto, eu conheço muito a história de cada uma delas, e apesar de eu não estar mais em Vidal Ramos, a gente está sempre em contato, organizando evento, marcando coisa, acampamento. Enfim, é um grupo que fez parte da minha história e se depender de mim vai ser para sempre assim. Vou falar um pouco do BTT no esporte. Nós participávamos de diversas modalidades esportivas, principalmente na escola, mas a que tivemos o maior número de participações foi no Campeonato Municipal de Futsal, quando em 2006 foi criada a categoria feminino. Desde lá, foram 10 anos até sair o tão sonhado grito de "é campeão", e aí depois fomos campeãs em 2017, 2018 e 2019, e em 2020 estávamos aí na disputa pelo pentacampeonato. Tenho muito orgulho de fazer parte desse time, muito orgulho de fazer parte desse grupo, que se diverte tanto na vitória quanto na derrota, e espero fazer parte dele pelos próximos anos e pela vida inteira. Valeu!
Eu sou uma das agregadas que tem o privilégio de participar deste grupo e, independente do momento em que cada uma passou a fazer parte do BTT, com certeza cada uma tem momentos gravados na memória e esta vivência tem influência nas pessoas que nos tornamos. Algo que começou de maneira ingênua, simples, estas meninas não tinham ideia do que esse grupo iria se tornar. Hoje somos um grupo de mulheres. Nos tornamos mães, profissionais, casadas, solteiras, caseiras, baladeiras, artistas, empreendedoras, mulheres participativas da comunidade, conhecidas por muitos, algumas mais tímidas, outras com o verbo solto, aquelas que estão fazendo palhaçada, aquelas que não conseguem parar de rir. Temos maneiras diferentes de participar do grupo. Temos posicionamentos diferentes para alguns assuntos. Enfim, vidas diferentes, unidas por um sentimento que foi criado lá atrás. É importante lembrar que os elos que cada uma tem, pais, filhos, maridos, esposas, avós, tios, professores, torcedores, todos que nos cercam acabam interagindo com o grupo. Então o BTT também faz parte da vida dessas pessoas. E como somos muitos, nem sempre temos momentos felizes, mas sabemos que sempre podemos contar com as amigas do BTT. Estamos espalhadas pelo mundo e, com a ajuda da tecnologia, conseguimos manter contato. E no final do ano, realizamos o encontro do BTT, momento de confraternizar e celebrar a vida. Vida que se renova a cada criança que nasce. Nesse dia, uma cuida do filho da outra, a criançada brincando, todo mundo falando ao mesmo tempo, comes e bebes, várias fotos. É realmente uma festa de família, porque é isso que somos. A família BTT agradece a Rede de Mobilização Social de Vidal Ramos e parabeniza pelo trabalho. Um abraço do BTT.